No meio esotérico, fala-se muito sobre determinados elementos, determinados utensílios, e hoje a gente começa uma série falando sobre um desses elementos, o fogo. E aí, inicialmente, vale fazer uma observação, né? A gente está falando do elemento fogo dentro de um aspecto específico que é uma visão um pouco mais esotérica ocidental, pegando ali um pouquinho do Oriente, mas se você vai para outras culturas, para outros lugares, existem algumas variações em relação a esse símbolo. Então é sempre importante entender a cultura, a filosofia que você está estudando, para saber o significado que aquele símbolo tem para aquela cultura específica, para aquele lugar específico. Falando do elemento fogo, propriamente dito, a gente tem que lembrar que de todos os elementos, ele é aquele que é mais yang, né? Então ele é aquele que vai trazer mais o princípio da atividade. O fogo é o elemento da ação, né? O elemento da vontade, é aquele elemento que nós utilizamos quando queremos fazer alguma coisa, de fato qualquer coisa na nossa vida, né? Então se você tem a ideia de iniciar se você não tem vontade, você não faz nada, né? Se você tem a ideia de iniciar um projeto, de entrar para uma faculdade, de começar um novo emprego, de mudar alguma coisa na sua vida, de transformar, né? Que também é um elemento muito associado à transformação, não é à toa que é o elemento principal dos alquimistas, né? O fogo transmutador. Então, o fogo ele vai ser sempre essa chama que existe dentro de nós, que nos possibilita agirmos, nos movimentarmos, tomarmos atitudes na nossa vida. E ele também é associado, por ser essa parte mais sutil do sutil, né, essa parte mais elevada, porque o fogo se eleva, não importa como você segure ele vai buscar aos céus, ele é associado à ideia da divindade, da ideia do espírito, daquilo que faz o mundo material se mover. Um dos grandes exemplos do fogo é o próprio Sol. Né? A gente olha, é uma grande bola de fogo. Né? Alguém vai falar, não, mas é plasma, é gás, não importa, mas ele vai representar o fogo. É aquele que dá a vida, que faz com que o mundo gire ao redor dele. O fogo, ele carrega isso com ele. E ele traz essa ideia de nobreza espiritual. Né? Você vai conseguir encontrar representações dessa nobreza espiritual dentro de outros símbolos que não são necessariamente o fogo. Né? Mas a coroa, ela vai representar esse elemento do fogo. Né? A coroa é aquilo que você coloca na cabeça, mostrando a sua nobreza, mostrando como você é nobre de espírito, não necessariamente do ponto de vista material, porque a gente está falando aqui de elementos esotéricos. A gente não está falando de elementos materiais, propriamente dito. Né? Então, você vai mostrar a sua nobreza de espírito. Você vai trazer dentro da mitra papal, né, o chapeuzinho que o Papa usa, né, ele vai simbolizar justamente isso. Porque quando ele coloca aquela mitra, ele se torna o pontífice, a ponte entre a matéria e a divindade. Ou melhor, entre a divindade e a matéria, porque a matéria só se move quando está em sintonia com a divindade, e o elemento fogo traz muito disso dentro desses estudos. E aí, como o Paulo muito bem falou, o fogo está sempre associado a essa ideia do que é elevado, mas é claro que na nossa vida nem sempre nós manifestamos dessa forma. Né? Quase nunca, né? Nós precisamos ter esse símbolo em mente para que a gente possa enxergar aonde a gente deve buscar, mas a gente também precisa saber onde a gente está. Né? Então, sempre que nós somos agressivos, única e exclusivamente para gerar caos, para explodir ou para gerar algum tipo de movimento conturbado, é uma deturpação dessa energia do fogo. Nós também podemos tender ou para o lado da euforia, né, da agitação extrema. Muitas pessoas têm até ansiedade, que é uma coisa muito comum hoje, e também de certa maneira está relacionada à deturpação dessa energia, ou a gente acaba indo para uma falta de fogo, né? Então eu fico muito apático, eu fico sem conseguir me mover, como a gente tinha comentado no início do vídeo também, e aí eu preciso estimular a existência harmônica, a existência elevada desse elemento na minha vida, para que eu possa encontrar sempre o equilíbrio e sempre manifestar aquilo que é elevado, aquilo que é do espírito, e conseguir trazer isso para o mundo, trazer isso para a matéria, trazer isso para a nossa vida. E você pode dizer, João, mas é muito fácil você falar que eu tenho que manifestar isso quando eu estou com falta de fogo. Tá com falta de fogo, bota fogo, acabou, o que eu estou fazendo aqui, né? É claro que existem vários mecanismos para você trabalhar esse tipo de coisa. O mecanismo básico é, na verdade, você prestar atenção que está faltando e buscar um pouco de cada vez acender aquele fogo. Se você faz um estudo e você consegue perceber qual é o símbolo do fogo, e você sabe, esse símbolo existe dentro de mim. Então você começa a buscar isso dentro de você ali dentro. Mas se você tem certa dificuldade de falar, não, mas eu não consigo perceber isso dentro de mim, você pode olhar para alguém que você admire e falar, não, por exemplo, o Patrick tem uma energia de fogo interessante.
vou olhar para o Patrick e vou ver o que o Patrick faz que eu posso buscar fazer parecido, não igual. Porque o Patrick é o Patrick, o Paulo é o Paulo, o João é o João e você é você. Você tem que buscar o que o Patrick faz associado a esse elemento fogo que é interessante. Vou tentar trazer isso para mim, dentro da minha realidade. Ah, mas o Patrick já está lá na frente, ele já consegue fazer pra caramba. Eu não, como o João falou. Eu tenho que saber de onde eu estou partindo, aonde eu estou. Eu estou aqui embaixo, mas eu já começo a construir o caminho para chegar aonde o Patrick está lá na frente, do meu jeito, da minha forma, mas aprendendo com o outro através desses estudos propriamente ditos. Existe até aquele ditado popular, né, que diz que não se brinca com fogo, né? Não se brinca com fogo. E de fato, né, o fogo é um elemento que potencialmente ele traz uma energia tão poderosa que ele tende a ser um elemento perigoso entre muitas aspas, né? Não perigoso no sentido de nós termos medo dele, mas perigoso no sentido de exigir uma certa cautela, como o Paulo falou. Né? Às vezes a gente precisa de colocar fogo na nossa vida, só que como a gente ainda não está tão bem equilibrado, não está tão harmonizado, a gente precisa dosar esse fogo, porque senão a gente vai colocar fogo demais e em vez de transformar as coisas para melhor, a gente vai acabar queimando tudo e terminar com um bando de cinzas ao redor da gente. Né? Então a gente tem que estar sempre atento, né? Como o João falou e como a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, a questão do equilíbrio e da harmonia. Não é nem 8 nem 80, mas é saber dosar, saber utilizar aquilo, saber que aquilo em excesso é prejudicial e saber que aquilo em falta é prejudicial. E saber que cada um vai ter a sua medida. Então, o equilíbrio do Paulo, a medida média do João é diferente da minha nesse momento. Então, é saber encontrar qual é a minha medida, qual é o meu nível harmônico para poder, então, equilibrar a minha vida e as atitudes que eu tomo nela. Vou fazer uma referência aqui rapidinho, para quem gosta de desenho. Para quem já viu Avatar, a Lenda de Aang, a dobra de fogo, né, a capacidade de manifestar o fogo está muito relacionada à respiração. Ou seja, se você se conhece, se você se controla, se você entende o que acontece com você e consegue se perceber em todo momento, consegue controlar a sua respiração, o fogo sai de maneira harmônica, ele cria, ele age de acordo com a sua vontade. Se você não tem esse controle, as coisas saem do controle. Então acho que fica como uma referência. Você não vai acender uma vela para ter mais fogo. Você vai controlar a sua respiração, você vai olhar para dentro, você vai tentar entender o que acontece em você para entender como você manifesta esse tipo de elemento, esse tipo de atitude. Até porque se você está no meio de uma ventania, acender a vela não adianta de nada. Porque você não vai ter a capacidade daquele fogo pegar propriamente dito. Você precisa aprender a controlar o determinado ambiente. E quando você estuda a ideia dos símbolos, principalmente dos símbolos esotéricos, e o fogo está associado àquilo que é divino, aquilo que é puro, aquilo que é espiritual, você entende que para você controlar o seu aspecto do fogo, você deve se elevar. Ao se elevar, você começa a perceber que você não é um ponto, mas você faz parte de algo maior. Você começa a ter uma visão do todo. Porque o espírito é isso, é uma coisa que une todos nós, é uma coisa que movimenta todos nós. E quando você tem essa visão do todo, você começa a buscar o fogo aplicado de uma maneira mais harmônica, não apenas para atacar fogo ou frustrado porque você está no meio de uma ventania e não consegue acender a sua vela para iluminar as coisas. Né? O fogo traz isso para a gente, mas é importante a gente perceber os símbolos, a gente compreender os símbolos, porque não adianta nada o símbolo do fogo tá lá e a gente não prestar atenção. Né? O sol tá lá todo dia, querendo ou não querendo, aqui no Rio que é quente pra caramba. Né? Aí você vai perceber. Ele tá você mora no Rio, você vai perceber. Ainda bem que nós não estamos em Tatooine, né? Que são 2 sóis. Mas ele tá lá todo dia mostrando para você que é possível recomeçar, é possível nascer de novo e que tudo gira em torno dessa coisa maior. E essa coisa maior não é o nosso umbigo, tá? Talvez você não saiba. Talvez ele seja grande, mas não é sobre essa coisa. Então, talvez não seja o seu umbigo. Como o João disse, pode ser grande, mas não é lá grande, não é tão grande assim. Mas você entender que existem coisas maiores não significa que você deva perder a sua individualidade. Não, porque a coletividade ela é feita com base nas individualidades. Se todos fôssemos a mesma coisa, não existiria uma coletividade propriamente dito. Existiria uma sequência de mesma coisa. Seriam todos clones. Pessoas que fazem um comportamento padrão repetitivo. E nós não somos assim. Nós temos a nossa individualidade. Todos nós temos o fogo dentro de nós. Isso significa que você tem a sua individualidade. Dentro de você também
tem um mundo girando ali. Só que esse mundo que gira em torno de você, ele tem que estar em sintonia com esses mundos que giram em torno dessas outras pessoas, e todas essas pessoas devem estar em sintonia com esse mundo maior, desse sagrado, desse espiritual, dessa coisa mais elevada que o fogo traz pra gente. E aí, gostaram do vídeo? Já tinham estudado sobre o fogo por essa perspectiva? Bem legal, né? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina o nosso canal também, caso não seja inscrito, e clica no sininho, porque aí sempre que sair vídeo novo você vai receber e vai ficar atualizado. E também lembre-se de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente sempre tem um conteúdo bem legal por lá, todos os dias, então vale a pena conferir. E até a próxima. Tchau, tchau.